Olá, meu nome é Fábio Monteiro e hoje nós vamos tratar de questões homoafetivas no Enem. Bora pegar papel e caneta e estudar. Vem cá, me diz uma coisa. Como você lidar com uma confissão? É isso mesmo, como é que você suporta um desabafo? Você se considera uma pessoa forte para encarar um testemunho? Ou seja, um relato pessoal, biográfico, forte e dramático? We were really genuinely frightened by Proposition 6. And with Anita and Briggs gaining strength, we were very pessimistic. We didn't think that there was any chance that we could beat it. But what we did hope for is that we could organize enough so that when we did lose, all hell would break loose. E quando toca a assexualidade? Pois é, esse será o tema da nossa aula de hoje no Enem. Antes de atacarmos a nossa questão, é importante lembrar que o século XX já foi chamado de a Era dos Testemunhos. E dentre as razões históricas para isso, nós podemos citar as duas grandes guerras, as grandes guerras civis e também as crises humanitárias. Por outro lado, os avanços tecnológicos permitiram que os historiadores colhessem depoimentos e narrativas desses sobreviventes. A exemplo dos gravadores cassetes, das câmeras fotográficas e também das filmadoras portáteis, todos instrumentos que serviram de resistência política e também de luta na afirmação de cidadania. Cops are pulling people out of Toad Hall. Why? They're sweeping the streets. It's happening right now. Come on. Through the door there, the front door there, was just an explosion of police charging in here. I ran into the bathroom to hide with some other people. All we could hear was screaming and crunching and smashing. It was, frankly, the most terrifying experience I've had in my life. Dessa forma, o século XX exige de nós uma outra sensibilidade, porque nós temos que encarar pessoas e documentos que são vestígios de grandes eventos traumáticos, ou então de grandes guerras. Por exemplo, você já imaginou lidar com fotografias de familiares armênios que perderam seus parentes no genocídio durante a Primeira Guerra? Ou então você já ouviu depoimentos de sobreviventes dos gulags, os campos de trabalho forçado da União Soviética? Ainda, em relação a isso, no nosso caso brasileiro, você já ouviu depoimentos de mulheres torturadas durante o nosso regime militar? Como se pode ver, são pessoas e documentos que exigem uma sensibilidade, uma delicadeza diferente. Afinal de contas, os seus depoimentos trazem vestígios, restos, são ruínas de grandes atos de barbárie. Bem, o raciocínio do Enem vai um pouco nessa direção, mas ele joga a luz numa dimensão que até hoje ficou no armário. Ou melhor dizendo, numa dimensão que ficou às margens e à sombra da sociedade civil pelo menos até maio de 68, a sexualidade. E é isso que nós podemos ver na questão 45 da prova azul do Enem de 2013. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a... Bom, como você pode notar, o Enem ousou ao trazer um relato pessoal de um gay de meia idade que se vale da sua biografia para nos explicar a respeito das transformações sociais na sociedade norte-americana, de quando a homossexualidade era ilegal até quando os homossexuais passaram a assumir cargos de comando.
De certa forma, essa não é uma questão difícil, porque cabe ao candidato reconhecer que a afirmação da homoafetividade ou homossexualidade, como queiram, no espaço público é um exercício de cidadania. Portanto, isso nos leva à letra A, que reconhece e afirma as decisões pessoais sobre a sexualidade como um gesto político. Sendo assim, vamos às outras alternativas. A letra B não pode ser porque o debate aqui é laico, é político. E outra, convenhamos, só em 2013 um Papa resolveu se pronunciar a respeito da homossexualidade, dizendo que se caberia a ele julgar os gays. Por sua vez, a letra C, olha, não pode ser porque o sujeito em questão é filho de maio de 68, e uma geração que defende que é proibido proibir, conservadora, não pode ser. A letra D, por sua vez, a questão envolve intimidades, e não questões partidárias. E enfim, a letra E não pode ser porque o que está em jogo não são minorias étnicas, e sim um debate a respeito de sexualidade. Como se vê, o Enem exige que o candidato reconheça o valor político de um discurso biográfico, íntimo, de um relato pessoal. Isto porque o debate a respeito das decisões sexuais também são um debate a respeito das decisões políticas. Ora, e ao enfrentar o depoimento do crítico musical Alex Ross, o candidato se depara com um discurso no qual o personagem e o narrador são a mesma pessoa. Isto é, uma biografia que ilumina praticamente a segunda metade do século XX da sociedade norte-americana. E caso você queira conhecer um pouco mais a respeito desse tema, você pode acompanhar a entrevista com o Alex aqui em nossa descrição, ou então assistir ao filme Milk, que nós citamos ao longo da aula, que retrata bem o espírito de São Francisco no início da década de 70, que aliás foi frequentado por Foucault depois de suas passagens aqui pelo Brasil. Bom, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais a respeito de como o Enem exerce cidadania. E cá entre nós, sejamos cidadãos e cidadãs. Respeito é bom e todo mundo gosta. Abraços e até a próxima!